Bora. Bora meter marcha nesse trem aí. Bora. Tem quantos? Já tá todo 5. mundo? Bora começar. Bora. Tem que sair daqui a pouco, viu? Tá. Então, gente, bora terminar a aula de ontem, que eu acho que hoje vai dar certo, né? Na aula de ontem ficamos em circulação coronária, né? Tínhamos falado que o coração era nutrido pelas artérias coronárias, que ambas duas saíam da aorta, e que essa nutrição acontecia fundamentalmente não, acontecia durante a diástole cardíaca, né? Tínhamos falado que tinha a coronária direita e a coronária esquerda. Que essa circulação coronária alcançava uns 70 mililitros por minuto, né? E que durante o esforço físico, o gasto cardíaco aumentava do mesmo jeito que aumentava na circulação sistêmica, aumentava no coração também de 3 a 4 vezes. Isso foi o que falamos com respeito à circulação coronária. Tínhamos dito também que o fluxo sanguíneo coronário, do mesmo jeito que na outra circulação, era regulado pela demanda de oxigênio, aqui também existia regulação por parte da demanda de oxigênio, ou seja, a menor quantidade de oxigênio e a maior esforço que o coração fazia, aumentava a quantidade de dióxido de carbono liberado e outras substâncias que eram vasodilatadoras, como o óxido nítrico e a adenosina, né? E também era regulado pelo controle nervioso, que dependia da estimulação simpática e parasimpática. Essa era a parte que tínhamos ficado ontem, né? E a dúvida da Yara ficou aclarada ontem, não foi, Yara, no final? Então, tínhamos dito também, íamos começar a falar da cardiopatia isquêmica, fundamentalmente falando de infarto agudo do miocárdio e angina de pecho, né? E a causa fundamental da cardiopatia isquêmica vai ser a aterosclerose. E a aterosclerose é o quê? É o depósito de colesterol por debaixo do endotélio das artérias, né? Que vai produzir que uma diminuição do fluxo sanguíneo. Nessa imagem que eu estou colocando aqui, podem ver na primeira imagem uma luz arterial e por embaixo desse endotélio tem placas, né, de colesterol, depósito de colesterol, né? Essas placas, a aterosclerose vai produzir uma obstrução do fluxo sanguíneo. Essa aterosclerose pode produzir uma obstrução do fluxo sanguíneo de várias formas. Por exemplo, essa placa que está aqui, por embaixo do endotélio, ela vai continuar crescendo, como está essa aqui, certo? Aqui ela já está grande e a luz do túbulo está estreita, né? Vai ser essa uma forma. Outra forma, ela vai quebrar, como está aqui nessa parte, que já está quebrando essa membrana do vaso sanguíneo, né? E uma vez quebrado, vai produzir um processo inflamatório e vai chegar os fatores da coagulação. Então, aqui vai se formar um trombo. O endotélio é o que rompe? Sim, é o endotélio que rompe. Cadê essa imagem? Doutora. Oi. O trombo que é formado é por causa do rompimento do endotélio, pelo crescimento dessa placa de gordura? Isso. Essa placa de gordura produz uma espécie de irritação e quebra, rompe, e aí começa ou se desprende. Não rompe, ela pode se desprender e viajar, ser pequena e não acontecer nada, ou pode se desprender e produzir um tipo de reação inflamatória, aí chegam os fatores da coagulação e criar um coágulo no local. Eu estou procurando uma imagem para lhe mostrar, que está bem explicativa. Entra na minha casa. Nessa imagem, temos uma placa de gordura, aqui cresceu, e ela aqui não mostra a imagem, né? Mas imagino que esse seta que diz que se desprendeu. Aí vão chegar os fatores da coagulação e vai criar um coágulo ao redor dela. Entenderam? Então, Sim, a placa aterosclerótica vai favorecer a aparição do trombo, que é aquele que eu lhe mostrei, o coagulocinho. Esse trombo pode se desprender, provocando um êmbolo. Enquanto o coágulo sanguíneo está estancado, está paralisado em um vaso sanguíneo, vai ser só um trombo. Quando ele viaja, quando ele se desprende, já vai ter o nome de êmbolo, certo? Então, esse trombo pode obstruir a luz do vaso
ou pode desprender-se, provocando um êmbolo e obstruir outra artéria coronária, uma porção distal das artérias coronárias, tá? Esses são dois mecanismos. Produto da própria placa de gordura, em primeiro lugar. Em segundo, pela formação de um trombo que se desprende. E em terceiro lugar, pode ser por causa de um espasmo. Um espasmo é o quê? Que acontece com muita frequência na angina de peito. Como é que é? Espera, estou procurando uma imagem do espasmo. Bom, aqui não está essa imagem, mas o espasmo é o quê? Que essa placa, que está aqui localizada, fica irritando essa parede, fica irritando tanto que o músculo, a parede do músculo, o músculo liso do vaso sanguíneo, como que se contrai, como resultado do processo irritativo, certo? Então, vamos a ter três coisas que essa placa de ateroma ou de gordura pode produzir no vaso sanguíneo. Ela pode simplesmente crescer e obstruir um vaso sanguíneo. Ela pode, em segundo lugar, produzir um trombo, porque ela quebrou a parede, o desgarramento da parede arterial. Olha aqui na imagem, diz desgarramento da parede arterial. Aí vão chegar os fatores da coagulação e vai formar um coágulo nesse lugar. E, em terceiro lugar, pode ser por uma irritação. Então, vai produzir um tipo de irritação na parede que vai produzir um estreitamento, certo? Então, esse terceiro lugar, esse ponto que produz um estreitamento, vai se ver com maior frequência na angina de peito, porque esse estreitamento vai ser temporal, não vai ser permanente. Permanente vai ser a obstrução total pelo coágulo de gordura, né, pelo depósito de gordura ou fibrosado, ou pode ser quando ele viaja e se encrava numa porção distal da artéria coronária. Naquele outro slide lá falava outro nome, era trombo e outra coisa lá. Êmbolo. O êmbolo é qual desses aí? O trombo é quando o coágulo está estancado e o êmbolo é quando ele se desprende e viaja. Está embolizando. Ah, tá. Professora, me lembra uma coisa aqui, eu sei que é uma pergunta meio idiota. O que é angina de peito mesmo? A angina de peito também forma parte da cardiopatia isquêmica. O infarto é quando se obstrui totalmente a luz de uma artéria coronária e morre aquela parte do miocárdio. Já a angina tem a ver com outro mecanismo, aquele mecanismo espástico que te diz. O vaso fica tendo espasmo como produto daquele rosto da placa de ateroma, né? Ele abre e fecha, abre e fecha. Então, isso vai ser, as pessoas vão sentir a dor, vai ser frequente, generalmente como produto de um esforço físico. Se faz algum tipo de esforço físico, o sistema nervoso simpático vai aumentar a frequência cardíaca e vai aumentar a força de contracção, né? Então, já aquele vaso sanguíneo, a luz dele está um pouco diminuída, produto aquela placa de ateroma, não é? Então, se o sistema nervoso simpático faz vasoconstrição, então vai fechar completamente, certo? Mas uma angina de peito pode ser, não é mortal e pode ser reversível. Entendeu? Então, na cardiopatia isquêmica... Oi. Rapidão. Esse espasmo, então, é essa contração que fica fazendo a artéria, por exemplo? É esse movimento de constrição? É ela ficar se contraindo? Sim. Então, é esse movimento de contração que fica fazendo, que é o espasmo. E ele faz isso porque tem uma placa de gordura aí, então. Isso. Por exemplo, na angina de peito, que se vê essa parte do espasmo da artéria. A angina de peito, geralmente, é desencadenada pelo esforço físico, né? Aí a pessoa já tem um fator de risco, que tem uma placa de ateroma lá encravada na artéria, numa das artérias coronárias. Mas a placa de ateroma não obstrui completamente a luz do túbulo, né? Então tudo bem, o sangue continua passando, ela não sente nenhum sintoma de dor no peito. A angina de peito dá os mesmos sintomas do infarto, tá? Uma angina de peito dá os mesmos sintomas que uma pessoa infartada. Então, essa pessoa já tem aquele fator que vai ser uma placa de ateroma na luz do túbulo, mas a sangue continua fluindo porque não obstrui completamente. Mas quando faz algum esforço físico, logicamente vai se ativar aqueles mecanismos, né? Vai haver um aumento da frequência cardíaca, vai haver um aumento da vasoconstrição. Então, se a luz do túbulo já estava um pouquinho diminuída pela presença da placa, ela vai fechar completamente.
E aí essas pessoas vão ter aquele sintoma igual do que um infarto, vai ter dor, opressão torácica, dor retroesternal, irradiado ao braço esquerdo, mandíbula, todo igual que um infarto. Inclusive, chegam no plantão parecendo um infarto, até que se faça em cima, até que se faça eletrocardiograma e se descarte essa patologia, é uma pessoa infartada. Entendi. Entendeu? Ô, doutora, mas eu ainda estou meio que sem entender. A angina de peito, ela é um hormônio, ela é uma reação, ela é uma doença, ela é o quê? É uma doença. É uma A angina doença? de peito forma parte da cardiopatia isquêmica. A cardiopatia isquêmica são duas doenças: infarto agudo do miocárdio e angina de peito. Cardiopatia isquêmica, o que é? Doenças que provocam isquemia no músculo cardíaco. As duas doenças que provocam isquemia no músculo cardíaco vão ser essas duas: infarto agudo do miocárdio, que é mortal, né? E angina de peito, que não é mortal e é irreversível. A angina Ou é é como se fosse um reversível. infarto mais leve e o infarto agudo é como se fosse o final já. A ver, no infarto, há obstrução completa do fluxo sanguíneo, então o músculo vai morrer. Depois Sim. de 3 horas, já os miocitos morrem, né? Depois de 3 horas, já não tem mais nada para fazer. E a angina de peito é uma obstrução temporal, tanto assim que se um paciente chega com angina de peito no hospital, porque está obstruída temporalmente, à luz daquela artéria coronária, a gente vai passar fármacos vasodilatadores, nitritos e tal, e vai melhorar a sintomatologia. Entendeu? Então, Sim, infarto e senhora. angina, todas as duas são patologias isquêmicas, provocam isquemia no coração, provocam interrupção do fluxo sanguíneo cardíaco, sendo que o infarto mata porque tem interrupção completa e total e o músculo vai morrer, e a angina não, a angina é temporal e tu consegue reverter, Entendi agora. entendeu? E todos dois provocam a mesma sintomatologia, porque uma angina de peito pode ser mortal se aquela diminuição do fluxo sanguíneo continua, tá? Se aquele fechamento, aquele espasmo continua, ela pode chegar a ser mortal. Então, todos dois mandaram os mesmos sintomas de um infarto. Aí, no caso, quando a angina chega a ser mortal, é porque ela tipo que evolui para um infarto? Sim, pode ser. Sim, a área morre. Beleza, então. Segue o baile. Organizar isso. Então, aquele dano, logo após um infarto, o dano que sofre aquele músculo vai depender do grau de obstrução, porque vai depender do local daquela artéria que foi obstruída, nem em todos os locais vai produzir um espasmo, um infarto completo, né, que é aquele infarto chamado transmural, vai depender da artéria coronária, do grau de obstrução daquela artéria e da presença das anastomoses. As anastomoses vão ser pequenas veias, não, olha aqui embaixo. Essas anastomoses vão ser pequenas comunicações de vaso sanguíneo diminuto entre as duas artérias coronárias, certo? Em condições normais, elas são tão pequenas que a atividade, que a sístole cardíaca não dá espaço para elas, não dá espaço para elas se dilatarem. Mas quando acontece a morte de um tecido, de uma parte do músculo cardíaco, elas, como um mecanismo de defesa, se dilatam rapidamente e começam a nutrir essa parte que morreu. Por exemplo, nessa imagem que eu estou mostrando, se tivesse um encravamento de uma placa de ateroma aqui, esta anastomose desse lado aqui rapidamente ia se dilatar com o objetivo de nutrir essa parte do músculo cardíaco. É por isso que tem pessoas que não morrem imediatamente após um infarto, né? Fundamentalmente as pessoas de mais idade, porque têm desenvolvido já esses sistemas anastomósicos. Oi, Júnior. Geralmente, pessoas mais velhas são mais resistentes aos infartos por isso, justamente porque já Por tem uma isso. irrigação colateral bem maior do que uma pessoa mais jovem. Isso, exatamente. Isso que ia falar. As pessoas de mais idade geralmente sobrevivem a um infarto por tudo disso aqui, porque essa circulação colateral, essas anastomoses estão bem desenvolvidas. Não sendo assim pessoas jovens, né? É com muita frequência que a gente escuta uma pessoa de 30 anos morrer de um infarto fulminante, né? Porque não consegue desenvolver essas anastomoses assim. Então, já mostrei.
Então, a sequência de eventos que acontecem num infarto agudo do miocárdio. Depois da oclusão de uma artéria, vai parar o fluxo sanguíneo dessa área que essa artéria irrigava, né? Vão a se infiltrar pequenas quantidades de sangue que vão a provenir daquela circulação colateral, né? E essa sangue vai chegar aí para nutrir, mas ela não vai ter como sair, né? E essa sangue vai ficar estancada nessa área. Então, as fibras musculares vão usar aquela última concentração de oxigênio que ela vai ter e vai ficar de coloração azulada, aquela parte do músculo. O tecido muscular vai ficar edematoso. O tecido muscular vai ficar edematoso e os miocitos vão se inchar e depois de um período de 3 horas de interrupção do fluxo sanguíneo, os miocitos vão morrer. Doutor, eu fiquei com uma dúvida aqui, referente ao slide anterior, mas não precisa voltar. Quando falou dessa circulação colateral, essa circulação, essas anastomoses, elas são feitas devido já ter acontecido alguns pequenos infartos e comprometida a coronária, ela já vai dando um jeito ali de liberar umas raminhas, ou isso vai fazer independente de qualquer coisa? Isso já faz parte do processo do nosso organismo, de ir fazendo algumas anastomoses. Sim. Então, independente de ter um infarto ou não? Não. Não tem que ter um infarto para ter desenvolvido essa anastomose. Está presente em todos nós, vai depender da idade. Com o passo da idade, vai ser desenvolvidos mais pequenas vascularizações, né? Mas não tem que ter um infarto prévio. Eu entendi o que os caras quis falar, porque da forma que a gente aprendeu, da forma que eu aprendi também com outro amigo meu, eles me falaram o seguinte: no decorrer da vida a gente tem pequenos infartos que a gente nem sente, são assintomáticos, bem pequenos mesmo, aí vai desenvolvendo uma pequena circulação colateral. Isso estimula a circulação. Oi? E essas pequenas isquemias, por assim dizer, podem estimular a circulação? É isso que tu está querendo Sim, dizer? aí vai estimulando a circulação colateral. Tá, pode ser também, tem sentido, também assim tem sentido, mas o que o livro de vocês diz, o que o livro de fisiologia diz é que todos nós, com o passo do tempo, já desenvolvemos essas anastomoses entre as duas coronárias e estão aí, sendo que como são vasos sanguíneos tão pequenos, por conta da atividade cardíaca tão intensa, eles não fazem nenhum tipo de trabalho, eles não têm nenhum papel importante no coração, até que o coração precisa deles, que vai ser em presença de uma isquemia, eles rapidamente vão se dilatar para aportar o fluxo sanguíneo naquele local. Mas o que Eber Júnior está falando, que com o passo faz sentido, porque as pessoas idosas de maior idade podem ter mais desenvolvidas anastomoses, porque geralmente com o passo do tempo as pessoas vão sofrer de quê? De hipertensão arterial, de outras doenças, e sim, pode estimular o aparecimento de novos vasos sanguíneos, também faz sentido. Entendi, obrigada. Mas o livro de fisiologia diz que todos nós temos, tá? Todo mundo tem. E com o passo do tempo elas são mais desenvolvidas. Então, gente, o infarto vai, como eu já falei, como eu tinha falado, vai depender da área da coronária que está obstruída do grau de obstrução. Essa área aqui, essa área que está mostrando sua imagem, é um infarto subendocárdica. Subendocárdico. Essa área subendocárdica é a área menos nutrida do coração. Por quê? Porque ele está sometido ao estresse constante do trabalho cardíaco, né? Da sístole cardíaca. Então, essa área é a área que menos se nutre, que é mais difícil de nutrir, portanto, vai ter um consumo de oxigênio muito maior. Então, um infarto agudo do miocárdio é muito mais frequente que seja danhada essa área daqui. Um infarto subendocárdico. Então, já um infarto transmural, que vai depender, por exemplo, se obstruir uma coronária completa, uma daquelas ramas completa e vai provocar um infarto transmural, abarcaria essa área aqui completa, a área subendocárdica e o músculo em si. Certo? Mas de todos os infartos, como eu for falar, o mais frequente vai ser um infarto subendocárdico, porque já normalmente, fisiologicamente, ele já é pouco nutrido por conta da atividade do coração. Ele está exposto constantemente, o subendocárdio está exposto constantemente
a essa sístole cardíaca. Pera aí, rapidão. Dificuldade de vascularização, né? Uhum. Como disse o slide, os vasos sanguíneos que nutrem o endocárdio vão estar comprimidos pela atividade sistólica do coração. Então, qualquer alteração que se produza, qualquer obstrução da circulação a nível cardíaco vai afetar primeiro o subendocárdio, por isso é que é um dos mais frequentes. Pode ir. Então, a oclusão coronária traz uma oclusão coronária, um infarto, vai se produzir a morte imediatamente. Por quê? Porque o gasto cardíaco vai diminuir. Vai se ver afetada a capacidade do coração como bomba e o gasto cardíaco ele não vai conseguir expulsar a sangue do ventrículo esquerdo, né? Então, o gasto cardíaco vai estar diminuído. Porque a sangue que vem do lado direito do coração vai se estancar no sistema venoso, certo? O coração vai ficar tipo parado e o sangue do sistema venoso vai ficar estancado na circulação sistêmica. Em terceiro lugar, porque pode haver uma fibrilação ventricular. Eu ainda não fiz a aula de vocês de arritmia, né? Mas a fibrilação ventricular é uma arritmia mortal e é uma das mais frequentes que se vê posterior a um infarto. Aquela área infartada, vocês sabem que a atividade, que essa arritmia é como se fosse um desbalance na atividade elétrica do coração, né? E aquela área infartada vai fazer algum tipo de interferência na condução elétrica do coração, aquele pedaço isquêmico, né? E a fibrilação ventricular, o músculo fica tremendo, ele faz assim, treme e não faz a sístole completa, então ele não expulsa sangue. E essa fibrilação ventricular é mortal. Então, vamos ter uma baixa do gasto cardíaco, do débito cardíaco. Ever Júnior, deixa a tua barba em paz. Vai ter um estancamento de sangue no sistema venoso. Vamos ter uma fibrilação ventricular, que é a arritmia cardíaca mortal mais frequente após um infarto. E vamos ter a ruptura ou a quebra daquela zona infartada. Depois que o tecido fica necrótico, ele vai quebrar. Eu entendi o que é a fibrilação, só não entendi como ela é causada. A fibrilação ventricular, não temos uma área na área infartada, né? Uma parte com baixo aporte de oxigênio, se ainda não está necrótica, certo? Sim. Então, essa área infartada vai causar tipo uma interferência no envio do impulso elétrico, por assim dizer, vai produzir tipo uma interferência, né? Aí vai se produzir vários focos de excitação no músculo cardíaco e o coração vai ficar tremendo, vai fazer isso assim, porque vai ter vários focos, não um foco único, não vai acontecer a excitação do mesmo jeito através daquele sistema de His-Purkinje e o coração vai ficar tremendo constantemente e ele não vai se contrair. Entendi. Então, por que é importante? Porque é tão importante uma pessoa após um infarto ficar acamado. Uma das primeiras medidas que a gente faz com o paciente infartado é evitar que ele se movimente, né? Que ele se movimente pouco, colocar numa máquina, uma vez que chega numa área de cuidado intensivo, mesmo que evolua bem, ele tem que estar quase imóvel. Por quê? Porque qualquer esforço que faça, vão voltar a funcionar as coronárias do mesmo jeito e que vai acontecer? Aquelas anastomoses vão ser roubadas, aquela irrigação que se faz através das anastomoses vai diminuir, vai aumentar a atividade do coração e aquelas anastomoses vão deixar de irrigar aquela área infartada. Por isso a importância do repouso físico após um infarto, após uma pessoa infartada. Então, a angina de peito, como eu já tinha falado, se desenvolve por uma constrição progressiva, vai aparecer aquele dolor cardíaco do tipo angina,
quando aumenta a carga do coração, ou a atividade do coração, ou a frequência cardíaca. O dolor, como já falei, é similar àquela dor de um infarto e pode ser reversível e desencadeado geralmente por esforço físico, por estresse, por temperaturas muito frias, por aumento de metabolismo, certo? E aqueles vasos sanguíneos vão ser contraídos através de sinais do sistema nervoso central. E como já falei, uma pessoa chega num corpo de guarda com sintomas opressivos, sensação de angústia, morte iminente, dor retroesternal no braço esquerdo e no último dedo, mandíbula, queixo, com sintomas de um infarto, até que não se faça os exames, um mais cima, um eletrocardiograma, e se demonstra, se trata como se for um infarto, mesmo sendo uma angina, certo? Aí se vão aplicar nitratos, oxigênios para diminuir o estímulo do sistema simpático no coração. Certo? Essa era a parte que estava faltando da aula de ontem, né? Que a gente deu aula quase 1 hora. Aí só faltava a última parte, que era sobre cardiopatia isquêmica, sobre fisiologia da cardiopatia isquêmica. Quedaram com alguma dúvida com respeito a isso aí? Eu não. Ela aí, entendeu? Entendi, doutora. Eu só queria depois, se a senhora pudesse fazer a relação no eletrocardiograma, né, das enfermidades. Seria interessante. Do infarto no eletrocardiograma? Sim. Infarto e angina? A verdade, de infarto e angina, vocês no plano temático não tem aula. Só tem aula de arritmias. A aula que eu estou devendo de eletrocardiograma é sobre arritmias. Mas eu posso fazer uma aula, se vocês querem, eu posso fazer uma aula gravada também sobre infarto e angina. É só uma associação para a gente ter mais ou menos a noção como que ela muda a onda no eletrocardiograma, né? Tá. Supra, infra, desnivelamento. Tá certo, eu posso fazer. Assim, a modo geral, para ir te dizendo, por exemplo, um infarto agudo do miocárdio, vamos ter primeiro os sintomas de isquemia, logo vamos ter sintomas de lesão, no eletrocardiograma vão aparecer rasgos de isquemia, logo de lesão e logo de necroses. As alterações isquêmicas, que são as mais precoces que vão aparecer no eletrocardiograma, têm a ver com a onda T, que é a onda de repolarização, né? Aí essa T pode aparecer invertida ou pode aparecer muito picuda, com muita ponta, né? Isso em primeiro lugar. Essa é a isquemia, né? Em segundo lugar, vamos ter a lesão do músculo. O músculo vai estar lesionado, né? Aí as alterações vão aparecer no segmento ST. Ele pode aparecer alto ou pode aparecer diminuído. Vai depender da localização do infarto. Se for aquele infarto subendocárdico, esse aqui que eu mostrei, esse infarto subendocárdico, o segmento ST vai aparecer por embaixo da linha isoelétrica. E se for um infarto transmural, que é o infarto completo, o segmento ST vai aparecer alto por em cima da linha isoelétrica. Certo? E em terceiro lugar, vão aparecer nas señales de necrosis, que vai ser em infartos, já depois de vários dias vai aparecer a necrose no eletrocardiograma, que vão ser alterações da onda Q. Eu ia falar errada a palavrinha. Vai aparecer alterações da onda Q, que ela vai aparecer, vai ficar muito pontuda, ou muito larga, ou muito para baixo, muito pontuda, certo? Então, no eletrocardiograma do infarto, vocês vão ver signos de isquemia, de lesão e necroses, que vai ser a sequência com que aparecem da fisiologia do infarto, né? Primeiro o músculo fica sem sangue, depois aparece uma lesão e em terceiro lugar tem morte, que vai ser a necrose já instalada. E no eletrocardiograma vão aparecer as mesmas coisas na mesma ordem. Na isquemia vamos ter as alterações na onda T, que ela pode estar pontuda ou pode estar por embaixo do nível daquela linha isoelétrica.
da lesão, vamos a ter alterações no segmento ST, que ele pode estar por cima da linha isoelétrica ou por embaixo da linha isoelétrica. E, em terceiro lugar, a necrose vai ser a onda Q, que ela pode estar pontuda ou pode estar muito larga. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Eu vou lhes mostrar já logo para... Deixa eu ver se eu tenho alguma imagem aqui do... Oh, meu Deus, o que eu fiz aqui? Classes, música, ação. Espera aí, vou procurar a ver se eu tenho alguma imagem de algum eletrocardiograma num infarto. Ai. Esse motivo que falha.
Olha aqui. Oi, estão aí ainda? Sim. Comigo, my friend. Sim. Já vai, está carregando aqui no notebook. Olha, tá vendo essa imagem? Por exemplo, aqui temos um infarto transmural, né? Completo, pegou a área completa. Aqui seria, se pegar só essa área aqui, seria um infarto subendocárdico. Nos infartos subendocárdicos, esse aqui não aparece. Esse supradesnível do segmento ST não aparece. Ele quase sempre está infradesnivelado. Estão vendo a parte em azul aqui, em azulzinha? Essa parte em azul seria um infarto subendocárdico, né? Agora, esse infarto que está mostrando aqui é um infarto transmural. Ele pegou a área completa do músculo. Então, o ST está supradesnivelado. Ficaria assim. Certo? Entenderam? Elaí, tu que me perguntou. Então, esse ST seria o signo de quê? De lesão, né? Seria um signo de lesão. Já esse infarto teria várias horas de evolução já, porque se fosse no começo, apareceria algum signo da onda T, a T estaria muito pontuda, né? Aí já esse supradesnível quer dizer que tem uma lesão já no músculo cardíaco. Aí se tiver uma necrose, que já se instala depois de vários dias, o paciente já passou infarto, está em recuperação, e depois de uns anos a gente faz um eletrocardiograma dele, aí a gente vai encontrar a onda Q, tudo isso aqui vai voltar para a normalidade, né? Porque isso aqui são alterações agudas, e essa onda Q vai estar pontuda e ancha, muito larga e muito pontuda. Doutora, essa lesão, ela pode estar supra e infra também? Sim. Infradesnivelada vai estar quando o infarto é subendocárdico, só naquela área que eu mostrei. Entendi. E se o infarto estiver localizado só nessa parte aqui, no lugar do SST estar assim de elevado, ele ia estar anormalmente baixo, certo? E estar por embaixo do nível dele. Então, pode ser supra ou infra. Porque esse segmento ST não é assim, né? Ele deveria ser assim, desse jeito que está desenhado em azul. Entendi, doutora. Obrigada. Então, tem mais alguma coisa para perguntar dessa aula? Para eu passar já para outra aula? Yara? Não, doutora, da minha parte não. Então, gente, travou essa porcaria. Esperem aí um minuto, que eu tô com a internet do celular e no notebook está travando aqui. Então, bora ver se ele destrava. A insuficiência cardíaca vai ser aquela doença que aparece como consequência de qualquer alteração que reduza a capacidade do coração como bomba. A capacidade do coração de bombear aquela sangue para satisfazer as necessidades metabólicas do organismo, né? Então, dentro das causas da insuficiência cardíaca... Oi, o quê? Começou já? Sim, mas agora está travado aqui o notebook. Como é que é o nome desse tema aí? É a aula 18 que te mandei, insuficiência cardíaca.
certo? Então, a insuficiência cardíaca, literalmente, o coração fica insuficiente. O trabalho do coração é o quê? Não é ser uma bomba, simplesmente bombear o sangue que ele recebe para a circulação sistêmica. E então, na insuficiência cardíaca, a capacidade de bomba do coração se encontra alterada, né? Ele não consegue satisfazer as necessidades metabólicas do organismo. Então, podemos ter uma insuficiência cardíaca após um infarto agudo do miocárdio. Nesse caso, seria uma insuficiência cardíaca aguda, né? Após um infarto agudo do miocárdio, essa capacidade vai se deprimir e o gasto cardíaco vai baixar rapidamente, né? E se vocês lembram, uma vez que o gasto cardíaco, a pressão arterial, o fluxo sanguíneo diminuem, vão aparecer aqueles fatores compensadores que aparecem logo imediatamente. Por exemplo, o reflexo dos barorreceptores, que já vocês sabem onde estão localizados, que eles entram para ajudar a aumentar o gasto cardíaco e aumentar a frequência cardíaca e a pressão arterial. O reflexo dos quimiorreceptores que vão ser ativados quando aumenta a PCO2, a pressão de dióxido de carbono. A resposta sistêmica do sistema nervoso central à isquemia e o estímulo do sistema nervoso simpático. Então, uma vez após um infarto, que a capacidade de bomba do coração se encontra alterada, vão entrar aqueles reflexos imediatos com o objetivo de aumentar o gasto cardíaco, né? Isso seria de forma aguda. Isso seria de forma aguda em um dia ou segundo, nas primeiras horas. Já na fase crônica, na fase crônica da insuficiência cardíaca, depois de vários dias, quais são os sistemas que vão entrar? Vamos a ter o sistema renal corporal, que entrava depois de dias já, e o sistema renina, angiotensina, aldosterona. E, em síntese, esses dois sistemas, o que eles vão fazer? Eles vão reter sódio e água e vão diminuir a perda de líquido, produzindo retenção hídrica. Doutora, me lembra como é que é esse sistema receptor e dos barorreceptores? Sistema reflexo? Barorreceptores? Uhum. O que tu quer saber dos barorreceptores? O que é esse reflexo deles aí mesmo? Os barorreceptores, alguém lembra do sistema dos barorreceptores aí? Falem para Rebeca. Que eu já falei tantas vezes isso. Yara, me diz que tu sabe o reflexo. São os barorreceptores que estão na carótida e no cajado da horta. E no arco carotídeo. Do arco carotídeo, que eles ficam captando qualquer alteração da pressão arterial. Eles estão ali para manter a pressão estável. Graças. Isso. Então, esses foram os reflexos que eu falei lá na última aula, que eles serão ativados de forma imediata, né? Logo após qualquer mudança do fluxo sanguíneo e da pressão arterial. E lembrem também que eu falei de forma tardia, apareciam outros sistemas reguladores. Aí falamos do sistema renal corporal e do sistema renina-angiotensina-aldosterona. O que eles faziam? Se o débito cardíaco, o gasto cardíaco estavam diminuídos, eles iam fazer o quê? Eles iam diminuir a expulsão de sódio e água e iam aumentar a reabsorção de sódio e água, produzindo retenção hídrica e diminuição da diurese, né? E aparecer oligúria. No caso do sistema renal corporal, falamos da diurese por pressão e natriurese por pressão. E no sistema renina-angiotensina-aldosterona, falamos da retenção de sódio e água. Então, em síntese, aqueles primeiros mecanismos que se instalam não vão resolver nada, né? Porque não são mecanismos potentes e são em vários segundos para resolver uma situação aguda. E de forma crônica, o corpo vai lançar mão daqueles mecanismos de sistema renal corporal e sistema renina-angiotensina-aldosterona. Mas eles vão trazer uma consequência, vão trazer retenção hídrica. Isso vai ser o chamado edema que vão ter aquelas pessoas que padecem de insuficiência cardíaca. Vai ser um mecanismo que o corpo vai utilizar para aumentar o gasto cardíaco, mas a largo prazo vai trazer outras consequências. Então, a retenção hídrica. Quando a capacidade de bomba do coração está comprometida, o fluxo sanguíneo para os rinhões, logicamente, vai diminuir também, né? Vai ter uma diminuição do gasto cardíaco e vai diminuir também o fluxo sanguíneo renal. Então, o coração vai entrar aqui em oligúria, vai diminuir a diurese ou, inclusive, vai entrar em anúria. E lembrem que a diminuição do fluxo sanguíneo renal era o estímulo para se produzir renina, né?
que a renina ia ativar aquele sistema de renina, converter a angiotensina 1 em angiotensina 2, e essa angiotensina 2 ia produzir vasoconstrição, ia diminuir a perda de sódio e água, né? E então, quando o gasto cardíaco desce por cima de 50% ou 60% do normal, os rins não vão excretar suficiente sal e água, e assim vai continuar a retenção hídrica até entrar num círculo vicioso que no final vai produzir a morte do paciente, né? Então, essa insuficiência cardíaca não vai produzir edema imediatamente. A insuficiência cardíaca aguda não vai produzir edema imediatamente. Para se instalar um edema, vai precisar de vários dias, porque, como eu já falei, vai depender daqueles sistemas, né? E o edema periférico, que vai ser o edema nos membros inferiores, vai ser instalado após de dias e vai ser produto de quê? Da diminuição da taxa de filtrado glomerular no rim, da ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona, do aumento da secreção de aldosterona, secundariamente, que também produz vasoconstrição, e da ativação do sistema nervoso simpático como resposta também. Peraí, professor, deixa eu anotar ali. Falar rápido demais. Mas me falem, eu falo rápido porque é meu jeito de falar. Me lembrem que eu começo a falar devagar de novo. Vocês me lembram, eu começo devagar. Aí depois eu esqueço. Agora. Depois eu esqueço e embalo de novo. Seus pulmões não cobrem, não? Tipo, fala, manda ar. Respira. E eu peço para parar um pouquinho, porque depois eu não pego slide para ler. Então, se eu não anotar agora, é nunca mais. Tá, pode escrever, eu espero. Doutora, essa insuficiência cardíaca ela vai ser aguda e crônica, então, no caso, né? Isso. Entendi. Olha, a insuficiência cardíaca, a verdade, a gente está falando só da fisiologia, né? Por isso é que a gente não entra em todos esses detalhes, porque já forma parte de, tipo, fisiopatologia, já da insuficiência cardíaca. Mas a insuficiência cardíaca pode ser classificada de várias formas. Vamos ter uma insuficiência cardíaca aguda e uma insuficiência cardíaca crônica. Por exemplo, a aguda é aquela que se instala após um infarto agudo do miocárdio, por exemplo. E já vamos ter uma insuficiência cardíaca crônica, por exemplo, na hipertensão arterial, que já é uma doença no longo do tempo, que o músculo cardíaco vai tendo alterações para satisfazer aquelas pressões tão elevadas, aí já vai se instalar uma insuficiência cardíaca crônica, mas vai demorar mais tempo, né? Aí já no infarto agudo do miocárdio, por exemplo, vamos ter uma insuficiência cardíaca aguda. Por exemplo, uma insuficiência cardíaca crônica, também vamos ter secundária uma anemia, a um beriberi, também pode produzir uma insuficiência cardíaca crônica. Deixa eu ver que outra doença, deixa eu me lembrar aqui. Que outro exemplo assim posso colocar? Professora, volta no slide da retenção hídrica para mim, rapidão, por favor. Esse aí? Tá. Habilidade, capacidade de bomba, fluxo renal baixo. Elevando. A Núria é dificuldade de mijar, né? Não, dificuldade não, é não mijar. Pode ir. Pronto? Anúria é ausência na urina, certo? A diminuição se chama oligúria. Diminuição é oligúria. A ausência é anúria. Lembrem que o A, na medicina, na frente de qualquer palavra, é ausência. Dificuldade é dissúria. Isso. Diminuição, dificuldade é dissúria. Isso. Diminuição. Oligúria. Isso.
Disminuição é oligúria. Ausência é anúria. Aumento é poliúria. E dificuldade ou dor é dissúria. Jara, fala com o Isidoro que ele tomou falta também, viu? Que chegou já era 9 horas. Meu homem tá trabalhando aqui em casa, moço. Alguém tem que trabalhar aqui. Olha aí, ó, apareceu. Camisona do Cruzeiro, aí sim. Aí do Cruzeiro, ó. É, Adidas é nós, parça. Então, bora seguir. Então, Elaí, deixa eu seguir te dizendo que eu estava te contando que essa parte não vem no slide, mas que para vocês terem um conhecimento, né? A insuficiência cardíaca tem várias classificações. Por exemplo, a gente pode classificar ela em aguda e crônica. E aguda é aquela que se instala logo a partir de alguma doença aguda, por exemplo, um infarto agudo do miocárdio, né? Ou uma pericardite ou um taponamento. Isso aí vai ser de forma aguda. E crônica, a insuficiência cardíaca crônica vai ser aquela que vai se instalando no largo do tempo, né? E vamos ter, por exemplo, secundária ou na anemia. As pessoas com anemia crônica podem ter insuficiência cardíaca. Secundária, que é uma miocardiopatia dilatada, uma dilatação do coração. Secundária hipertiroidismo, secundária beriberi, a deficiência de vitamina B1, certo? Já aí vai levar mais tempo. Então, nesse caso que a gente estava falando do edema, quando é uma insuficiência cardíaca aguda, a gente não vai ter edema imediato, porque o edema, o mecanismo da aparição do edema, vai depender daqueles fatores de sistema renal corporal e sistema renina-angiotensina-aldosterona, que eles vão precisar de muitos dias para se instalarem, né? Não vai ser logo no primeiro dia. Por isso que aí no slide fala que o edema na insuficiência cardíaca aguda não vai estar presente, e sim na insuficiência cardíaca crônica. Então, outra coisa, a insuficiência cardíaca também pode ser classificada de baixo gasto e de gasto alto, de gasto elevado. Se vocês lembram a aula passada que eu tentei dar, na aula passada que eu estava dando, falamos de patologias que aumentavam o gasto cardíaco e patologias que diminuíam o gasto cardíaco. Então, qualquer uma dessas patologias, a largo prazo, pode produzir uma insuficiência cardíaca e pode ser de gasto alto ou de gasto diminuído, certo? Essa é outra. Que outra classificação? Pode ser sistólica ou diastólica também, que aí é um pouco mais complicada para explicar. E outra classificação super importante que vamos falar agora, podemos ter uma insuficiência cardíaca do lado direito e do lado esquerdo. Ou seja, que não precisamente o coração vai estar comprometido as duas cavidades. Geralmente está comprometida a cavidade esquerda, o lado esquerdo do coração. A insuficiência cardíaca mais frequente vai ser a insuficiência cardíaca esquerda. Por quê? Tem que acabar. Porque o lado esquerdo trabalha mais. E porque a comorbilidade cardíaca mais frequente na atualidade é qual? Qual é a doença cardíaca mais frequente no nosso meio? Angina de peito. Não. Hipertensão Qual é a doença arterial. cardíaca mais frequente, gente? Hipertensão arterial. Hipertensão arterial. E altas cifras tensionais com o passo do tempo produzem insuficiência cardíaca, exatamente. E então, a causa mais dessas duas, do lado direito e do lado esquerdo, vamos ter com maior frequência a insuficiência que é instalada no lado esquerdo do coração, que vai ser o lado mais esforçado, que tenha que vencer aquela pressão da aorta, né? Mas a insuficiência cardíaca direita vai aparecer secundária, geralmente secundária a essa afetação do lado esquerdo, porque uma vez que o lado esquerdo está afetado, ele termina puxando o lado direito também. Então, bora seguir. Aqui tínhamos falado do edema, que na insuficiência cardíaca aguda não era instalado, e o edema periférico se veia fundamentalmente na insuficiência cardíaca crônica, né? Então, e que na insuficiência cardíaca esquerda, que aqui também menciona aquela que eu classifiquei ainda agora,
provocava fundamentalmente de congestão pulmonar. Então, vamos falar da insuficiência cardíaca direita e insuficiência cardíaca esquerda, que também no livro não faz tanto ênfase assim, né? Uma insuficiência cardíaca direita vai ser qualquer patologia que afete o lado direito do coração. Por exemplo, vão ser alterações pulmonares ou alguma valvulopatia do lado direito do coração. E o que vai acontecer se esse lado direito, as câmaras direitas estão insuficientes? O que vocês acham que pode acontecer? O coração do lado direito não vai bombear sangue para a circulação pulmonar. E o que vocês acham que pode acontecer aí nesse caso? Suficiência pulmonar. Sim, pode ser. Sim. Aparecem alterações pulmonares porque não chega suficiente sangue na circulação pulmonar. E, por outro lado, o sangue volta, né? O sangue que entra na aurícula direita, o coração não vai empurrar ela e vai voltar para a circulação sistêmica. Então, essa insuficiência cardíaca direita, por congestão do lado direito do coração, vamos ter o quê? Sintoma sistêmico, por exemplo, edema em membros inferiores, irritação nas veias do pescoço. As pessoas, como o átrio direito recebe a circulação da veia cava superior, essa cava superior fica dilatada pela congestão venosa. O fígado pode inflamar também, pode aparecer uma cirrose, uma hepatomegalia, mas fundamentalmente, quando está alterado o lado direito do coração, os sintomas que vão aparecer vão ser edema, porque toda essa sangue que entra para a aurícula direita, que deveria circular, vai voltar ou vai ficar estancada. E se o sangue fica estancado no sistema venoso, vai aumentar a pressão hidrostática e o líquido vai começar a sair para o interstício e vai aparecer o edema. Esse é por um lado. Então, por outro lado, quando temos uma insuficiência cardíaca do lado esquerdo do coração, do lado esquerdo, que pode ser secundária à hipertensão arterial, a valvulopatia, a miocardiopatia também. O que vai acontecer? Alguém que me diga aí. Como é que é o caso? Se o lado esquerdo do coração, se o músculo, o aurículo e ventrículo esquerdo do coração não conseguem trabalhar, não estão trabalhando normal, o que pode acontecer? Me diz o que acontece, de onde vem o sangue e o que acontece para onde vai o sangue desse lado esquerdo. Pode acontecer um edema periférico. Aí o que pode acontecer é uma insuficiência cardíaca, porque é ao lado que bombeia o sangue para a artéria. Então, insuficiência o lado cardíaca. esquerdo, mas já a insuficiência cardíaca está instalada. Aí do lado esquerdo já temos uma insuficiência cardíaca instalada, porque, por exemplo, tinha uma valvulopatia, uma estenose aórtica. Aquela artéria aórtica secundária a uma febre reumática ficou estenosada, ficou fechada. Então, temos uma insuficiência cardíaca esquerda. E o que tipo de alterações vocês acham que pode aparecer? Se o sangue não está saindo como deveria sair através do ventrículo esquerdo. Há uma falta de sangue nos órgãos, né? Porque ao sair da aorta, ele vai irrigar todos os órgãos. Então, se o sangue não está saindo, vai faltar sangue nos órgãos. Aí pode, como é que é o nome lá, de múltipla lá? Começa a falência múltipla dos órgãos. Isso, mas não é tão severo. Sim, mas não falham assim tão severamente. Simplesmente vai ter uma diminuição, porque o corpo também se vira, né? Por exemplo, o rim vai receber pouco aporte de sangue, de oxigênio, ele vai ter seus mecanismos para se defender, né? O rim vai diminuir a expulsão de líquidos, vai produzir vasoconstrição, vai ter oligúria para ele não perder mais líquido e não ficar isquêmico, né? Então, o que vamos ter é uma diminuição do aporte sanguíneo para a circulação sistêmica, né? Aquela sangue arterial que com oxigênio não vai chegar na circulação sistêmica. Isso é após da insuficiência cardíaca. E antes, o sangue que entra nesse lado esquerdo está vindo do pulmão. Então, o sangue vai ficar estancado no pulmão e vamos ter uma doença muito grave na insuficiência cardíaca e é uma complicação que geralmente mata, chamado edema agudo do pulmão, edema pulmonar. O pulmão fica estancado, fica cheio de líquido.
Está entendendo, Ever Júnior, que eu te vejo só abrindo os olhos grandes. Sim, mas... Doutora, deixa eu te... Desculpa. Pode ir, falar. pode ir. Eu tinha falado edema periférico e hipotensão. Isso também tem? Edema periférico? E hipotensão. Sim, pode ser. Geralmente é hipertensão, mas pode aparecer hipotensão também, por Porque perda de como não líquido. vai ter muito sangue circulando pelas artérias, provavelmente vai ser uma hipo, não? Pode ser, mas tu lembra que tu tem uma doença de base, né? E geralmente essa doença de base é uma hipertensão arterial. Então o coração já está preparado para, já maneja cifras tensionais elevadas. Segue o baile. Doutora, deixa eu te perguntar uma coisa. Essa estenose aórtica é a insuficiência dessa válvula de abrir e fechar? O que é a estenose? A senhora falou, mas eu não consegui pegar. Olha, a gente vai ter uma aula de valvulopatia, né? As válvulas, vocês sabem que estão aí para abrir e fechar e permitir o passo de sangue. Então, elas podem estar alteradas de duas formas. Elas podem estar fechadas demais, que o nome dessa é estenose, e podem estar abertas ou dilatadas demais, que o nome disso aí é insuficiência. Certo? O que mais frequente se vê é a estenose, e do lado esquerdo, porque todo no coração é do lado esquerdo, porque é a parte que está submetida a maior trabalho, né? Então, essa estenose aórtica do lado esquerdo pode ser produto do mesmo envelhecimento, porque fica fibrosada aquela válvula, e produto aumentar aquelas grandes cifras tensionais, né? Ou pode ser secundário a uma febre reumática, que também é uma doença que com frequência afeta a válvula aórtica, provocando depósitos lá. A válvula aórtica fica tipo enferrujada, por assim dizer. Fica enferrujada e na hora do sangue sair, o buraco não abre completamente, certo? E em terceiro lugar, pode ser congênito. A pessoa pode nascer com aquela estenose aórtica. Então, as válvulas podem estar alteradas de duas formas. Elas podem estar estenosadas, que é fechadas demais, ou não conseguem abrir quando era para abrir, não conseguem abrir suficientemente quando era para abrir, ou podem estar insuficientes, que é quando ficam muito abertas. Entendi, doutora. Muito obrigada. Então, aqui já falamos do mecanismo do edema, né? E espero que isso quede claro, né? As pessoas com insuficiência cardíaca, um dos sintomas que mais vão ter... É muito difícil a gente ver uma pessoa que faça uma insuficiência cardíaca logo após um infarto, porque o infarto é uma patologia bastante mortal, né? Poucas pessoas conseguem sair, né? Geralmente Então, as pessoas não passam mais nada depois do infarto. como é? As pessoas não passam mais nada depois do infarto. É... Doente. Depois do infarto, não é tão frequente assim ver essa insuficiência cardíaca aguda. E a doença que vocês vão se encontrar na prática vai ser uma insuficiência cardíaca crônica. E todos os pacientes com insuficiência cardíaca crônica estão inchados, edematosos. São aqueles veinhos que vocês veem com as pernas brilhantes de tanto inchado, sabe? Aquelas pernas bem brilhantes, assim, de tanto a pele estar esticada. Essas pessoas geralmente vão ter uma insuficiência cardíaca. E vai ser por quê? Porque um próprio mecanismo de defesa do corpo, o rim começa a reabsorver sódio e água, e esse aumento do volume que ele tem, essa retenção hídrica, o que vai fazer que vai sair para o interstício, e as pessoas vão ficar edematosas. E um mecanismo de defesa mais a largo prazo para os problemas. Eu acho que minha mãe tá com professora. Minha mãe tá com as pernas tudo inchadas e brilhando. Quem? Minha mãe? Tem quantos anos sua mãe? 57 ou 8, não sei. E a hipertensa? Não. Mas ela tá indo no angiologista, tá fazendo um trem lá. Deve ser um transtorno circulatório isso aí. Deve ser um simples problema venoso, sabe? Um transtorno circulatório, porque ela é muito nova. Então, a insuficiência cardíaca, a modo geral, descompensada, a gente trata com o quê? Com uma digoxina, que é um fármaco que aumenta a frequência de contração do músculo cardíaco e administra diurético, que é para expulsar aquela retenção hídrica excessiva. A digoxina serve para quê?
Aumentar a força de contração do músculo cardíaco. E aqui está outra imagem dos fármacos cardiotônicos que aumentam a concentração de fármacos na fibra muscular e aumentam a atividade de bomba. Então, aqui tem um exemplo da insuficiência cardíaca do lado esquerdo que eu falei. Por que no livro de vocês de fisiologia fala só da insuficiência cardíaca esquerda? Porque é a mais frequente. Certo? A insuficiência cardíaca mais frequente é a do lado esquerdo do coração, a que a gente mais vê na prática. Do mesmo jeito que a gente vê mais aquela de forma crônica, aquela que se vai instalando com o tempo, a gente vai ver com maior frequência a insuficiência do lado esquerdo. E aqui fala aquele exemplo que eu coloquei, que o sangue que ficava estancado nas cavidades esquerdas do coração produzia uma diminuição do fluxo sanguíneo para a circulação sistêmica e, ao mesmo tempo, um estancamento de sangue na circulação pulmonar, o que produzia que um extravasamento de líquido para dentro dos alvéolos, dando lugar ao chamado edema pulmonar. O edema pulmonar é também uma complicação frequente dos pacientes com insuficiência cardíaca. Quando vocês recebem um paciente no plantão que sofre já de insuficiência cardíaca, porque você só pela clínica vai dar para ver, você vai ver aquela encurritação nas veias do pescoço, você vai ver que ele está inchado, e geralmente ele vai vir com o diagnóstico, ele vai dizer que ele já sofre de insuficiência cardíaca e faz o tratamento. Aí ele vem com uma insuficiência cardíaca descompensada e vem com falta de ar, com muito cansaço, muita falta de ar, se afogando. Então, esse paciente está sofrendo de um edema agudo do pulmão. Tem sido um paciente que está descompensando da insuficiência cardíaca, o pulmão fica retendo líquido, aquela quantidade de volume está voltando para o pulmão e ele está se afogando literalmente. Ele está se afogando, certo? Aqui tem uma imagem do edema agudo do pulmão. Os alvéolos ficam cheios de líquido. E aqui tem a fisiologia, ou a fisiopatologia do edema pulmonar, né? No edema agudo do pulmão, um aumento da carga no ventrículo esquerdo, que vai produzir um aumento da sangue nos pulmões, que vai elevar a pressão pulmonar e aumento do líquido nos tecidos e nos alvéolos. Vai produzir uma diminuição do oxigênio no sangue, uma vasodilatação periférica, vai aumentar o retorno venoso e aumenta o estancamento de sangue dentro dos pulmões. Então, esse edema agudo do pulmão é uma alteração, é uma complicação que só vemos do lado esquerdo, da insuficiência cardíaca esquerda. A insuficiência cardíaca direita não tem edema pulmonar, não vai aparecer edema pulmonar. Vão aparecer sintomas da falta de sangue, certo? Porque o sangue não chega lá, não chega no pulmão. Aí vamos ter outros sintomas, falta de ar, galope, mas nunca vai ter edema pulmonar, o pulmão nunca vai ficar estancado. Certo, gente? Então, outra coisa. Dentro da classificação que eu falei que tinha uma insuficiência cardíaca aguda e uma crônica, uma insuficiência cardíaca direita e uma esquerda. Também vamos ter uma insuficiência cardíaca de alto grau e de baixo grau. A de baixo grau foi aquela que eu coloquei todos os exemplos que acontecia após um infarto agudo do miocárdio, né? Que diminuiu o gasto cardíaco. E a insuficiência cardíaca de alto grau, ou podem dizer assim, alto gasto cardíaco, ou alto débito cardíaco também, vai ser devido àquelas doenças que já falamos na aula passada. Uma fístula arteriovenosa, que vai sobrecarregar o sistema venoso, vai sobrecarregar a quantidade de sangue que vai entrar no coração. E o beriberi também, que o retorno venoso vai estar aumentado. Do mesmo jeito, eu coloquei outros exemplos. Coloquei o exemplo do hipertiroidismo. Que outro exemplo eu coloquei do... Me lembro agora. Valvulopatia grave, miocardite. Valvulopatia grave,
com aumento do gasto cardíaco, aí no caso vai ser uma insuficiência, não vai ser uma estenose. Você perguntou o que mesmo aí? Patologias que baixam o retorno venoso e aumentam o gasto cardíaco? Isso, as patologias. Deficiência de vitamina pelo complexo B, fístula arteriovenosa, Beriberi, hipertireoidismo e anemia. isso mesmo. O beriberi, hipertireoidismo e anemia. O beriberi é o da vitamina, né? O beriberi é por falta de vitamina B1, que as venas vão sofrer uma espécie de vasodilatação periférica. Então, tá vendo? Eu tô anotando os treininhos, eu tô anotando. 3 estrelinhas para você. Qual o máximo? O máximo é 10, é claro, né? Sempre... Tá bom, 30% é melhor que nada. Não, nas então, estrelas... gente, Tá bom, pode falar, professora. Pode terminar de falar com ele. Tranquilo, só brincadeira. Ah, tá bom. Então, gente, outra complicação que vamos ter como consequência da falha do coração como bomba vai ser o choque cardiogênico, certo? Aí também vamos ter uma aula toda que vai falar de choque, mas nessa aula que estamos falando de infarto agudo do miocárdio e como consequência dele uma insuficiência cardíaca aguda, podemos ter um choque cardiogênico também, que o choque cardiogênico é quando a capacidade de bomba do coração é interrompida completamente, certo? Os pacientes fallecem como consequência do choque cardiogênico antes que o organismo possa estabelecer aqueles fatores compensadores dele. Então, nesse caso, no choque cardiogênico, também podemos utilizar digitálicos, que é aquele medicamento que eu falei, a digoxina. Podemos expandir volume e pode ser utilizada a expansão quirúrgica daquele coágulo que está obstruindo aquela artéria. Então, de choque não vamos falar tanto, porque já falei. Dentro do sistema circulatório, vamos ter uma aula completa que vamos classificar, e acho que é a próxima aula já. Vamos classificar e vamos falar de todos os tipos de choque. Mas já que estamos falando aqui do infarto e da insuficiência cardíaca, saiba que uma pessoa pós-infartada e uma pessoa que tem uma insuficiência cardíaca aguda pode sofrer de um choque cardiogênico. O choque cardiogênico é o quê? A função de bomba do coração para completamente, porque ele não consegue estabelecer aqueles mecanismos compensadores. Ele não dá tempo de se estabelecerem aqueles mecanismos compensadores. Certo? Então, vamos falar rapidamente do fator natriurético auricular. O fator natriurético, o péptido, também é chamado, é liberado pelas aurículas ante qualquer situação de esforço ou quando tenha uma dilatação das cavidades auriculares. Não só existe o péptido natriurético auricular, também temos um ventricular e outro que é liberado pelas outras fibras dos vasos sanguíneos, né? Temos 3 tipos. Mas o que nos importa nessa aula é o péptido natriurético auricular, que vai ser liberado na corrente sanguínea e vai aumentar por cima dos seus valores normais, como um mecanismo de defesa também para quê? Para reter mais água e sódio como resposta àquela diminuição do débito cardíaco. Ô, doutora, dá só um resuminho disso aí de novo para mim, por favor, desse hormônio aí. Eu pensei que tu tinha saído. Outra doutora me ligou aqui. Por que ANP? Esse é o nome, péptido natriurético auricular. É o hormônio que serve para quê?
um hormônio que é liberado na corrente sanguínea quando tem uma dilatação das aurículas com o objetivo de aumentar a eliminação de sódio e água, de ser liberada aquela retenção hídrica. Ele também, além de aumentar a excreção de sódio e água, ele inibe a angiotensina 2, ele provoca a vasodilatação, tem outros efeitos também, além de aumentar a eliminação de sódio e água, mas, em síntese, o mais completo é esse aí. E é o que se pede na insuficiência cardíaca aguda, né? Porque já temos o ventricular, que tem mais importância na insuficiência cardíaca crônica. Doutor, ele aumenta o quê? Ele é um hormônio que é liberado nas aurículas para aumentar o nível de sódio? Não entendi. Não. Ele é um péptido, um hormônio que é liberado pelas aurículas no torrente sanguíneo. E o que ele vai fazer? Ele vai aumentar a excreção de sódio e água. É para contrarrestar aquela retenção hídrica excessiva, certo? Ele é liberado pelas aurículas, por isso que o nome é péptico natriurético. Lembram o que é natriuresis por pressão? Lembram da aula de sistema renal corporal, o que é natriuresis por pressão? Natriuresis é aquela liberação de líquido dos capilares para o intestino? Não, é a de sal. Não. Aumento de sal. A eliminação de sal. É a eliminação, o aumento da eliminação de sal, e não é para o interstício, não. É pelo rim mesmo. Aumenta a eliminação de sal e água pelo rim. Então, se vai sal, junto com o sal sempre vai o água, né? Lembra que o sal puxa o água. Então, esse fator natriurético auricular a gente pede em caso de suspeitar de uma insuficiência cardíaca aguda. É um exame sanguíneo. Um exame que se faz sem sangue. Próximo. Aqui estamos falando da reserva cardíaca, né? Que um adulto sano, a reserva cardíaca, que é aquela porcentagem máxima que o gasto cardíaco pode aumentar, né? O quanto o gasto cardíaco pode aumentar em situações normais. Numa reserva cardíaca, num adulto sano, vai ser de 300 a 400% do gasto cardíaco. E já nos esportistas aumenta um pouco mais. Lembrem que os esportistas têm uma remodelação cardíaca, né? Como o coração dele é um tipo mais hipertrófico. Já numa pessoa que sofre uma insuficiência cardíaca, não tem reserva cardíaca. E uma pessoa que sofre um infarto ou uma insuficiência cardíaca, a reserva cardíaca está zerada, né? Bora pro próximo rapidão, que eu vou sair. Já? Esse era todo já. Tchau para vocês. Um prazer estar aqui com vocês mais uma aula. O pai anotou tudo. Eu tô orgulhoso, bicho. Eu tô orgulhoso. Olha isso aqui para você ver. Olha. Tô orgulhoso. Tchau para vocês. O problema não é... Sim, Ever Júnior, peraí. O problema não é escrever. O problema não é tu anotar. Tu entendeu a aula? A pergunta que você fizer, eu te respondo. Mas dá tempo para ele ler o que ele escreveu, que ele vai levar uns 2 minutos para poder conseguir entender o que ele escreveu. Pode perguntar que eu vou responder. Sem caderno. Gente, Federal. Então, fora de Ever Júnior, que Ever Júnior parece que entendeu todo e sabe todo. Vocês entenderam? Deu para entender? Alguém ficou com alguma dúvida? Não, tá tudo certo. Tranquilo, doutora. Tá certo? Entenderam? Entenderam as insuficiências cardíacas direita e esquerda? Entenderam que o edema periférico só aparece na insuficiência já que é instalada depois de vários dias e geralmente é secundária a uma insuficiência cardíaca esquerda ou global, né? Certo? Esquerda não, direita ou global, mas já depois de vários dias de instalação. E lembrem outra coisa importante que eu queria que vocês retuvessem, que aquela retenção hídrica que as pessoas ficam inchadas é produto da ação do sistema renina-angiotensina-aldosterona. É um mecanismo de defesa para aumentar o gasto cardíaco que no final termina produzindo outros problemas secundários, né? Lembrem que a complicação mais temida e que aparece e é mortal da insuficiência cardíaca esquerda é o edema agudo do pulmão. Os pacientes se afogam, literalmente ficam se afogando, né?
essa é a complicação mais temida da insuficiência cardíaca esquerda. Que é outra coisa importante. Inclusive, quando o paciente está hospitalizado, que ele tem esses quadros de edema pulmonar, fica quase difícil para ele estar voltando, né, professora? De estar reabilitando ele, né? São casos assim de quase terminal, né? Você vê que o coração não responde mais, não, né? E não... Um edema pulmonar um edema pulmonar é uma emergência, porque imagina o pulmão que quase tudo depende da troca gaseosa e da oxigenação do sangue, o pulmão não trabalhando bem e cheio de líquido, né? E uma pessoa já com falho renal, porque geralmente uma pessoa que tem insuficiência cardíaca, geralmente foi secundária a uma hipertensão arterial, e se essa hipertensão arterial produz insuficiência cardíaca, com certeza já produz algum dano no rim também, né? Algum tipo de dano no rim. Então, qualquer coisa que você faça não vai conseguir tirar o paciente daquela situação de emergência, né? Certo, professora. Tudo bem, então. Da minha parte, até a próxima aula. Um abraço. Abraço. Oi, doutora, não? Ok. Muito obrigada. Tá tudo ok? Então, já a próxima aula vai estar tudo normal, porque eu comprei outro chip, eu troquei o chip, comprei um chip e tem 4G e tá tudo direitinho aqui com a internet. Então, nossas aulas vão ser assim. Aleluia, certo? Não vamos ter mais problema com a internet, não. Eu comprei um plano de R$150, bem bom. Não vai ter mais... Daqui, filho, gastou o dinheiro que ganha nas nossas costas. Nada disso. Tchau, gente. Tchau. Até a próxima aula. Eu vou mandar o slide domingo. Mando o slide para vocês dar uma lida antes da aula. Manda antes de domingo. Para que mandar domingo? Quem é que estuda domingo? Domingo é dia da família. Tchau, doutora. Obrigada. Tchau, tchau.